Rudy é um introvertido gordo e feio que é reencarnado no corpo de um bebê em um mundo estranho. Ele nasce com potencial e magia ilimitados, mas Deus teve que enfraquecê-lo e lhe dar disfunção erétil. A história começa com a polícia correndo para a cena. Eles descobrem o corpo de um gorducho feio que foi atropelado por um caminhão. O gordo feio é levado para o hospital. O gordinho começa a sentir que está perdendo a consciência. O homem de repente abre os olhos e vê 3 pessoas em uma sala olhando para ele. Mas ele percebe que o homem e a mulher à sua frente estão falando uma língua diferente. A mulher à sua frente é linda, e ele imediatamente vê que seus canons são enormes. Então ele diz para si mesmo que tocaria para sentir. Enquanto tenta tocar nos grandes canhões dela, ele vê que suas mãos não são páreo para esta obra de arte. O jovem de repente descobre que foi reencarnado no corpo de um bebê, e fica sabendo que os nomes do homem e da mulher são Paul e Zenith, e que eles são seus pais. Ele também começa a sentir ciúmes do casal, já que não tinha o que eles tinham em sua vida passada, mas se consola ao pensar que tem as enormes bolas de Zenith só para ele. Zenith e Paul nomeiam seu bebê Rudeus e o chamam de Rudy para abreviar, e enquanto Rudy cresce, ele é capaz de entender a língua e também conhecer seus pais. Rudy vai à cozinha para encontrar a empregada, Lilia, e pega uma peça de roupa íntima dela que ela havia deixado de lado para lavar e a veste no rosto. Mas quando ela o vê, sua mãe, Zenith imediatamente o carrega e diz para ele não vaguear por aí. Enquanto olha pela janela, Rudy diz a si mesmo que está na Europa, mas de repente vê seu pai, Paul, praticando suas habilidades com a espada, e diz a si mesmo que seus pais são nerds. Ele de repente cai e bate a cabeça no chão, e Zenith imediatamente vai levantá-lo, e ela imediatamente usa seus poderes mágicos para curá-lo para que ele não sinta dor. Rudy percebe que está em outro mundo onde a feitiçaria e a esgrima são altamente valorizadas, e enquanto cresce, ele vê alguns livros na casa e começa a lê-los, e descobre que os livros são sobre magia e como usá-la. Ele começa a ler os livros e a tentar os poderes mágicos e encantamentos, e descobre que é capaz de usar magia. Rudy continua a praticar magia sem o conhecimento dos seus pais, e em um dia fatídico ele tenta um feitiço. O efeito do feitiço causa uma grande explosão, mas quando seus pais vêm verificar, eles veem que ele estava praticando magia. Os pais de Rudy decidem contratar um tutor de magia para ele, e quando o tutor chega, eles veem que ela é apenas uma garotinha com ar desajeitado, que provavelmente deveria estar assistindo desenhos animados. No entanto, após treinar Rudy por um dia, ela percebe que ele tem potencial. Após o primeiro treinamento de magia de Rudy, seus pais organizam uma festa de boas-vindas para sua tutora, Roxy, e ele começa a dizer a si mesmo que vai se assegurar de conseguir ter sucesso em seu novo mundo. Rudy começa a brincar com algumas bonecas à noite, e de repente tem um flashback do acidente em que esteve envolvido. Então, ele se bate e começa a ouvir o som que seus pais estão fazendo enquanto se exercitam. Rudy faz luz e diz a si mesmo que espera que seus pais lhe deem uma irmãzinha, pois já está cansado de irmãos mais novos. Isso se deve ao fato de que, em sua vida passada, seus irmãos o socaram e o jogaram para as ruas, onde morreu horas depois. Ele diz a si mesmo que iria pregar uma peça em seus pais ao ir para o quarto deles e perguntar o que estão fazendo, pois quer ouvir as desculpas engraçadas que dariam a ele. De repente, ele vê Roxy, que está se sentindo desconfortável. Devido aos sons felizes que vêm do quarto dos pais, ele volta para o seu quarto e diz a si mesmo que não culpa a Roxy, pois ela está apenas crescendo. Após os 6 meses de treinamento que Roxy usou para treinar Rudy, ele é capaz de usar magia até o nível intermediário. Durante as suas aulas noturnas, Roxy começa a ler alguns livros de magia para Rudy, mas Rudy está distraído enquanto se inclina para olhar para o portão de Roxy. Roxy termina o livro e Rudy faz uma pergunta a ela enquanto diz a si mesmo que é uma vida difícil ser criança novamente. Então Roxy diz a Rudy que ela é uma demônio, razão pela qual seus pais ficaram surpresos ao vê-la por causa da cor do cabelo dela. Roxy também explica a Rudy a história que lhe foi contada sobre os demônios e acrescenta que ele não deve se aproximar de ninguém com cabelo verde. E uma gema vermelha na testa deles, pois sua família seria morta. Rudy diz a Roxy que ouviu o que ela disse. Ela menciona que não gosta da cor do seu cabelo porque com a iluminação errada pode parecer verde. Rudy elogia o cabelo de Roxy e ela diz para ele guardar essa fala para uma garota que ele goste, e ele imediatamente diz que gosta dela, mas ela diz para ele contar a ela se ainda se sente da mesma forma daqui a 10 anos. Então Rudy sai da sala, mas logo depois, ele tenta espiar. Depois de um ano de treinamento com Roxy, Rudy fica forte com seus poderes mágicos, mas ainda tem dificuldade em aprender as habilidades de esgrima com seu pai. Enquanto observa o campo, algumas crianças estão brincando no campo, e Rudy as observa. E eles o lembram de uma humilhação que enfrentou quando estava no ensino médio em seu mundo anterior.
Roxy fala a Rudy sobre uma universidade de magia chamada Universidade de Magia Ronel, e também acrescenta que ele deveria tentar ir para essa escola se quiser seguir o caminho da magia. Rudy descobre que o aniversário é celebrado a cada 5 anos em seu novo mundo, e sua família organiza uma festa para ele em seu 5º aniversário. Paul dá a ele uma espada enorme e sua mãe lhe dá um livro, enquanto Roxy lhe dá uma pedra mágica e anuncia que realizará seu exame de graduação no dia seguinte. Naquela noite, Rudy começa a pensar no que aconteceu com ele em sua vida anterior, o que o fez recuar diante da ideia de dar um grande passo em sua vida. No dia seguinte, Roxy leva Rudy a um local que seria bom para seu exame final. E depois de mostrar a ele o feitiço, Rudy faz o dele, e ela vê que tem efeitos maiores do que o dela. Ela o parabeniza por ser um mago portador de nível santo, que é um alto nível em magia. Em casa, Roxy arruma suas malas enquanto se prepara para deixar a cidade após concluir seu trabalho, e Zenith e Paul começam a persuadi-la a ficar, mas ela se recusa. Ela imediatamente dá a Rudy um amuleto de sua cidade natal e vai embora. Rudy agradece a ela e diz que está grato, pois ela o ajudou a curar seu trauma de sair de casa. Ele sempre teve medo de sair, mas com a ajuda de Roxy, ele superou isso. Mais tarde, Lilia vê as roupas íntimas de Roxy no quarto de Rudy, e ele diz a si mesmo que foi pego por roubar as calcinhas de Roxy. Após ser curado de um trauma de infância, Rudy pega algumas coisas e vai encontrar seus pais que estão brincando lá fora e lhes pergunta se pode ir brincar, e eles dizem para ele ir. Paul carrega-o no pescoço enquanto lhe diz para agir ao redor de outras pessoas porque seus poderes e força são para proteger os fracos. Rudy sai de casa e seus pais se despedem dele. Depois de explorar a aldeia e descansar um pouco, Rudy lê seu livro e também observa a beleza da aldeia. Então ele diz a si mesmo que eternamente agradecerá a relíquia sagrada de Roxy, pois foi ela que o fez capaz de sair e explorar. Enquanto Rudy continua a andar, ele de repente vê 3 meninos que estão jogando pedras em alguém enquanto chamam uma pessoa de demônio que deveria voltar para o continente dos demônios. Rudy se esconde e quando vê que os 3 garotos não parariam, ele sai como um semideus alto e bonito. Ele imediatamente grita para eles pararem de intimidar a pessoa no chão, mas os garotos o ignoram. E ele imediatamente usa seu poder para lançar bolas de água neles. E todos os meninos vão embora, enquanto dizem uns aos outros que não adianta lutar com Rudy. Rudy vai ao encontro da pessoa e descobre que é um menino com cabelo verde. Espere um minuto. Mas quando ele verifica, vê que sua testa está limpa, como Roxy lhe disse para se manter afastado de qualquer um que tenha a descrição de um super demônio. Enquanto Rudy secava o cabelo do garoto, ele pergunta por que ele é assim, e o garoto lhe conta como tem uma cor de cabelo diferente de seus pais. Mas Rudy lhe pergunta se ele é um demônio, e o garoto responde que não sabe, pois seu pai é meio elfo. Ele diz a Rudy que seu nome é Silk, e em troca, Rudy lhe diz que eles seriam amigos, Por outro lado, ele diz a si mesmo que está ficando com um menino por causa da aparência amorosa da sua dama, que atrairia mulheres no futuro. Sylph diz a Rudy que adoraria aprender magia, e Rudy se oferece para ensiná-lo. Então, mais tarde à noite, eles se despedem. Ao chegar em casa, Paul bate em Rudy por ter machucado Sumal, que fazia parte dos meninos que intimidavam Sylph, e Rudy conta a ele o que aconteceu, então Paul começa a sentir pena de si mesmo. Enquanto estava brincando com Sylph, de repente começa a chover e Rudy leva a Sylph para sua casa, onde ambos vão tomar banho, e Rudy percebe que Sylph não quer tirar a roupa, e Rudy a tira à força. Então ele fica chocado ao notar que Sylph é na verdade uma menina. Paul diz a Rudy para se desculpar, e ele pede desculpas a Sylph, e Paul fica desapontado ao se perguntar como um produto de sua salsicha pode ser tão burro. Paul aconselha Rudy sobre como fazer as pazes com Sylphiette, e ao seguir o conselho do pai, Sylph perdoa Rudy, e Paul se pergunta. Alguns meses depois, Zenith anuncia que está grávida, e todos na casa ficam animados. Enquanto a família está jantando de bom humor, Lilia também lhes diz que está grávida e todos ficam chocados. Rudy começa a se perguntar quem seria o pai, já que conhecem Lilia como alguém que não faz ideia de como são o gosto de uma salsicha e de bolos de arroz. Paul imediatamente diz que ele é o pai, então começa a implorar para Zenith. Enquanto ela e Rudy estão chocados com o que ele acabou de lhes contar, Zenith fica devastada e começa a pensar enquanto todos os outros permanecem em silêncio. Então, ela pergunta a Lilia o que pretende fazer com o bebê, e Lilia responde que voltaria para sua cidade natal após ajudá-la com seu próprio bebê. Rudy diz a si mesmo que não está pronto para deixar Lilia ir, pois ela o ajudou.
Então ele vai encontrar sua mãe e a convence a deixar Lilia ficar. Depois de chorar e pensar nos sentimentos de Rudy sobre a questão, Zanetti diz a Lilia que ela ficaria, pois é parte da família. E ela também vai encontrar Paul, que está com medo dela. Lilia pensa no que fez, já que foi ela quem seduziu Paul, e diz a si mesma que tem que retribuir a Rudy por tê-la salvado. Alguns meses depois, os bebês nascem e recebem os nomes Norn e Aisha. Lilia então começa a conversar com Rudy, e ele descobre que ela tinha sido amiga de infância de Paul, que mais tarde desenvolveu uma trama intrigante com ela. Rudy também conversa com seu pai, e ele pergunta por que ele traiu sua esposa. Então Paul diz a ele que deveria entendê-lo como homem, e depois Paul diz a Rudy que ele deve ir para a escola e estudar. Então Rudy começa a pensar na escola. Sophie percebe como Rudy está desanimado e quando ela pergunta, ele diz que está pensando na escola e ela começa a chorar enquanto diz para ele não deixá-la sozinha. Alguns dias depois, Rudy recebe uma carta de Roxy, na qual ela conta onde está e como seu novo aluno é parecido com ele. E mais tarde naquela noite, Rudy pergunta ao pai se ele pode pagar a mensalidade dele e de Self e seu pai explica que não podem pagar. E Rudy responde ao pai que ele deveria conseguir um emprego para ele, para que pudesse ganhar a mensalidade de Self. No dia seguinte, Paul recebe uma visita e Rudy fica chocado, pois a pessoa é enorme, e logo Zenith aparece e chama o visitante de Gislan. Zenith começa a dizer a ele que sentiriam falta dele. Paul pergunta a Rudy se ele ficaria feliz se ele se mantivesse afastado de Self, e ele nega. Paul diz a ele que não se daria ao trabalho de explicar. Paul de repente joga Rudy no campo, e os dois começam a lutar. Então Rudy usa seus poderes mágicos para evitar os ataques de Paul, mas Paul imediatamente usa uma habilidade e nocauteia Rudy, levando-o para os portões da reencarnação. Rudy acorda e se vê em uma carruagem na frente de Ghislaine, então ele se apresenta a ela, e ela responde que ele é educado demais para ser filho de Paul, e também acrescenta que ele trabalharia com ela agora. Rudy pergunta a Ghislaine se seu pai tinha lhe dito algo, então ela lhe entrega uma carta de Paul e diz para ele ler em voz alta, pois ela não sabe ler. Rudy pega a carta e começa a lê-la, enquanto seu pai escreve para ele dizendo que conseguiu um emprego para ele ir ensinar uma jovem de 9 anos na fila. Paul afirma ainda em sua carta que ele também aprenderia esgrima com Ghislaine enquanto ela aprende magia com ele, e acrescenta que ele ensinaria muito a jovem nos próximos anos, pois percebeu que ela está começando a depender de Limo, o que não é bom para ela. Paul afirma no final da carta que Rudy pode se dar bem com a jovem, mas deve manter distância de Ghislaine. Quando Ghislaine ouve isso, ela diz a Rudy para enviar a carta de volta para Zenith. Ao chegar no lugar, Rudy vê que é uma casa enorme e os servos são todas pessoas besta. Mas um homem sai e quando Rudy se apresenta, o homem o ensina a cumprimentar como um nobre. Então se apresenta como Philip, que é primo de Paul. Imediatamente Philip leva Rudy para se apresentar à sua filha Iris, e quando chegam até ela, Rudy se apresenta e ela imediatamente grita que ele é mais jovem do que ela. Rudy diz a ela que sabe mais do que ela e imediatamente ela bate a mão em seu rosto. Rudy retribui o tapa também batendo nela, mas ela imediatamente lhe dá um soco no rosto enquanto os mais velhos os observam. Ares começa a espancar Rudy, mas ele imediatamente a afasta com sua magia. Então ele foge enquanto ela corre atrás dele, gritando para espancá-lo. Então, depois de lidar com Ares, Rudy volta para encontrar Philip, e Philip pergunta se ele vai desistir, mas Rudy diz que não desistiria, pois tem um plano para conquistá-la. Rudy então sugere um plano para fazer Ares querer estudar, e Philip diz que vai garantir que ajude. Rudy acorda e vê que ele e Ares foram levados para um lugar onde ele poderia ensinar a Ares que é bom estudar. Ele também percebe que Iris está acordada, então ele diz a ela que se tivesse estudado, poderia se libertar com magia. Um homem entra de repente e começa a espancar Ares e também dá um soco em Rudy. E Rudy começa a dizer a si mesmo que o homem é um bom ator, e ele já está exagerando ao bater em Ares a ponto de ela estar sangrando. Quando o homem sai, Rudy cura Ares e percebe que os homens não estão agindo como os atores que deveriam ser, então ele começa a procurar como escapar. Então Ares diz para ele ajudá-la, pois ele não a curou completamente. Rudy encontra uma saída e ele garante que Ares prometa não ser violenta com ele antes que ele possa escapar com ela. Depois de escapar, Rudy cura Ares, e quando ela se sente melhor, ela volta atrás em sua promessa, mas imediatamente corre para encontrar Rudy quando ouve a voz de seus sequestradores. Rudy e Ares encontram o caminho de volta para Row, e enquanto caminham de volta para casa, Ares é lembrada do gosto amargo de ser sequestrada. Rudy corre atrás dela enquanto ela está sendo levada. Rudy intervém e começa a usar seus poderes contra os homens. Um dos homens usa uma técnica de espada contra Rudy e Ares. Nesse momento, Ghislaine aparece para ajudá-los.
Ela rapidamente mata todos os sequestradores com um único golpe. De volta para casa, Rudy pensa que falhou, mas Ares diz a ele que o aceitou e também lhe dá permissão para chamá-la pelo nome. Rudy está animado por ter conseguido seu primeiro emprego. No dia seguinte, Rudy vai se encontrar com Philip e imediatamente pede desculpas pelo que aconteceu na noite anterior, pois foi tudo culpa dele. Uma mulher entra e Philip apresenta Rudy a ela, e ele imediatamente percebe que ela deve ser a esposa de Philip. Ela o ignora quando ele a cumprimenta e ele imediatamente diz a si mesmo que ela não gosta dele. Outro homem chega e, quando Rudy o cumprimenta, ele diz a Rudy que ele é educado demais para ser filho de Paul. Então Philip também apresenta o homem como Soros, que é seu pai e também o líder de Fitoa. Soros bate em Philip por não agradecer a Rudy por salvar sua filha, e ele também chama Rudy, e diz que ele deve ensinar magia a Ares. Mas Rudy percebe que Ares adquiriu seu mau caráter de Ashur, pois deve tê-lo observado e imitado enquanto crescia. Então ele diz a Soros que acha que Ares deveria ser capaz de pedir o que quiser de forma educada. Soros concorda e imediatamente grita para chamar Ares, que entra correndo e pergunta ao avô se ele falou com Rudy por ela. E Soros imediatamente diz para ela pedir por si mesma, e ela usa o modo das pessoas fera de pedir algo educadamente. E quando Rudy fica confuso, o mordomo explica a ele que eles estão acostumados com o povo Beats, e que ela está imitando a pose de abaixar o cabelo deles para pedir um favor educadamente. Poucos dias depois, Rudy começa a ensinar alguns feitiços para Ares, e, em troca, recebe instruções de Ghislaine sobre esgrima, enquanto pratica com Ares, e também ensina Ghislaine a contar e ler. Depois de um mês ensinando Ares, ela não escuta nenhuma das lições de Rudy, e ele começa a procurá-la, e eventualmente a vê dormindo em um celeiro. Rudy vai e vê como Ares é bonita enquanto está dormindo e imediatamente começa a verificar o tamanho de seus canhões pegando-os, e quando tenta tirar a roupa íntima dela, Ares acorda e pega Rudy no flagra. Foi nesse momento que ele soube que tinha feito besteira. Ela imediatamente o soca e o espanca. Rudy vai encontrar Ghislaine para pedir ajuda, pois ele não sabe como lidar com Ares. Então, eles dois bolam um plano para Ghislaine contar a Ares a história de como ela sofreu por não saber ler nem escrever. Ares fica interessada e imediatamente diz a Rudy para continuar a ensiná-la. No dia seguinte, Rudy também continua sua prática de espada com Ares e Ghislaine, dando-lhes instruções. Mais tarde naquele dia, os três vão para a cidade e Rudy começa a listar os preços do que está vendo e também ensina um pouco de aritmética para Ghislaine e Ares, mas em suas... No caminho de volta, eles contam a Rudy sobre o Flying Dragon Home e como é liderado por Peradius e seus 12 servos. No dia seguinte, o cérebro de Aira começa a ser mais receptivo e ela se torna mais séria com seus estudos. Ela dá a Rudy o afrodisíaco que um comerciante chamou para ele comprar no dia anterior, que ele também considerou ser um bom presente para o pai dele, e Ares diz a ele que conseguiu para ele, pois parecia que ele queria. Alguns meses depois, Ares começa a treinar com Ghislaine, e Ghislaine diz a ela que em breve subiria de classificação, e ela fica muito feliz ao ver que tem se esforçado. Rudy então termina a estátua feminina que estava construindo e começa a olhar por baixo dela. E de repente ouve uma batida na porta. Ele abre a porta e vê que é a Edna. Edna começa a contar-lhe sobre a festa de aniversário de Ares que está chegando e Rudy vê que ela quer que Ares se divirta na festa. Rudy vai à biblioteca com Philip e ele diz que está livre e gostaria de aprender outros idiomas. O Sr. Phillips vê que o livro que ele escolheu está na língua das feras, e ele começa a contar a Ruby sobre todos os benefícios de estudar a língua, e também lhe diz que ele terá acesso às garotas das feras. Rudy começa a estudar as línguas e começa a entrar em pânico ao ver que não consegue aprendê-las. De repente, ele ouve um barulho alto vindo de fora e imediatamente vê que é Ares. Edna então lhe diz que não aprendeu a dançar e está se sentindo mal. Rudy vai atrás dela e tenta convencê-la a retomar a prática, prometendo ajudá-la. Ares pensa nisso por um tempo e desce de onde está, dá um peteleco na cabeça de Rudy e diz para ele segui-la. Eles começam a praticar e Rudy vê que ela está indo rápido demais, e ele diz a ela para desacelerar, mas ela diz que ele é lento e o joga pela sala. Rudy continua a estudar o trabalho e também ajuda Ares a aprender a dançar, mas ele vê que não consegue entender o idioma. Então, ele ouve uma batida na porta e vê que recebeu uma carta de Roxy. Ele lê a carta e percebe que não acredita que sua estátua chegará até ela, e ele volta a ensinar dança a Arisu. Etna vê que ela melhorou e diz que vai exibir-se com Rudy. E Rudy fica preocupado. A festa começa e Ares é convidada a dançar com outro garoto. Ela aceita e eles começam a dançar. Ares começa a ir rápido, e os dois caem e começam a zombar dela.
Rude imediatamente intervém e diz a ela que devem dançar como ensaiaram. Eles começam a dançar, e Rude acalma, conseguindo impressionar o público com o charme que usou nela para fazê-la dançar. Edna fica surpresa e pergunta a ele como conseguiu fazer isso, e as outras meninas presentes imediatamente começam a perguntar sobre a idade dele. Eles vão para a cama e Rude acorda e vê que Ares está ao lado dele, e ele tenta tocar nos melões dela. No entanto, ela ignora e sai. Ele vê uma torre e decide entrar, e ouve que algumas pessoas estão malhando na torre, e ele vai dar uma olhada. Ele vê que é Soros e uma empregada, e Soros o chama para ver algo. E ele vê uma esfera circular estranha no céu. Soros reza para que não seja algo ruim. Rude vê que não gostava de estudar inglês em sua vida anterior, mas estudar outras línguas é muito divertido, e ele vai assistir a Ares em seu treinamento e vê que ela passou para um nível mais alto em seu status de treinamento. Ele começa a sair do edifício e vê que Ares está escondendo algo e ele vai ver o que é. Ele os espiona e vê que ela está preparando algo para o seu aniversário e fica surpreso e sai do edifício e começa a pensar em tudo o que ouviu de Ares e das empregadas. No dia seguinte, ele percebe que todos estão ocupados e Ghislaine lhe diz que conseguiu aprender 2 idiomas em 2 anos. Rude então diz a ela que quer pegar um lanche e Ghislaine vê que ele quer sair, e ela encontra uma maneira de convencê-lo a ficar dentro de casa. Rude vê que ela fará de tudo para mantê-lo dentro de casa e aproveita a oportunidade para fazer com que ela abra a calça para ele. Ghislaine faz isso sem hesitar, e uma empregada entra e os vê. Rude vai para o salão e vê que organizaram uma festa surpresa para ele e imediatamente começa a chorar. Todos no salão começam a sentir pena dele e a mãe de Ares vem até ele, dando-lhe um abraço que permite que seu rosto fique perto dos seios dela. Ela lhe diz para casar com Ares, pois planeja cuidar bem dele e começam a arrastá-la para fora. Ares então dá a Rude um cajado como presente ao ver que ele é um mago e ela insiste para que continuem com a festa. Na festa, Rude começa a conversar com Philip sobre a família Boreas, e ele insiste que Rude assuma casando-se com Ares. Ele então diz a ele que deixará Ares em sua cama amarrada, e Rude recusa. Mais tarde, ele começa a se arrepender da decisão, dizendo que teria aceitado para que tivesse sua própria criada. Ele vê que Ares foi para o quarto dele e começa a pensar em como vai ser a sua primeira vez com ela. Ela diz a ele que vai começar devagar, mas ele vai longe demais ao tentar tocá-la, fazendo com que ela o espanque. Ares volta para se desculpar e diz para ele esperar 5 anos antes que possam fazer tal coisa, e Rude fica animado. O pai de Rude tenta ir ao aniversário do filho, e ele vê que está sendo impedido por monstros, então decide ficar. Rude vai lançar um feitiço longe da cidade para evitar qualquer perigo para as pessoas na cidade, e Rude nota uma nuvem, e eles veem que é muito mana. Isso alerta muitas pessoas poderosas sobre a localização de Rude, e elas começam a ir para lá. No castelo voador, Peragius envia seu servo mais poderoso para investigar. Eles são subitamente atacados por Almanfi, o mais forte servo de Peragius. Ghislaine começa a bloquear seus ataques, vendo que ele está atrás de Rude, e eles percebem que a energia no céu explode de repente. Os engole. Rude aparece em outro mundo, e ele vê que está em seu antigo eu e começa a conversar com o Homem-Deus. O Homem-Deus lhe diz que seu eu mental e físico ainda estão bem, e Rude pergunta o que ele pode fazer. Mas o Homem-Deus lhe diz que ele vai morrer, pois está sendo apanhado em um desastre causado por um homem. Rude fica chocado e se lembra que ele está se referindo à luz na qual foi arrastado e pergunta-lhe o que pode fazer. O Deus Homem diz-lhe que quando ele acordar, haverá um homem e ele deve confiar nesse homem. Rude acorda e vê que está de volta à sua forma normal, e vê Ares dormindo ao seu lado. Ele vê um homem perto do fogo e imediatamente se apresenta a ele após notar que ele pode falar a língua que Richard ouve. Rude imediatamente pergunta onde eles estão e Ruigerd começa a lhe contar onde ele está e Rude vê que está no continente demônio. De repente, Ares acorda e começa a gritar, ela começa a chorar e Ruigerd diz a Rude que é uma reação normal quando você vê um Superd. Rugar de repente se torna simpático com ela e pergunta se podem ser amigos, e ela concorda imediatamente, e eles se tornam amigos da noite para o dia. Rude fica surpreso e vê que precisa levá-la para casa. Ares olha para o continente demônio e vê que é o início de uma aventura. Ela começa a andar e eles imediatamente veem que Ruigerd matou um monstro, e começam a se perguntar como ele sabia que o monstro estava lá. Ele lhes diz que pode ver os monstros chegando com o 3º olho na cabeça, e ele lhes diz que não gosta disso. Eles chegam à aldeia, mas Rohan se recusa a deixá-los ir.
Rudyard o convence e ele chama o chefe para falar com eles. O chefe chega e percebe que eles são educados, mas nota o pendente no pescoço de Rudy e pergunta onde ele o conseguiu. Rudy lhes diz que conseguiu de Roxy e eles ficam surpresos já que estão na terra natal dela. O pai dela então pergunta a Rudy se ela está bem e Rudy diz que ela está bem, mas que eles só se comunicam por cartas. E ele o leva para onde eles relaxariam. Eles terminam a refeição e perguntam a Rudyard como eles chegarão em casa e ele diz ao chefe que protegerá as crianças com tudo o que tem até chegarem em casa. Rudy então pergunta a ele sobre uma guerra que faz todos pensarem que sua tribo é má e ele começa a contar uma história antiga e fica surpreso. Após a história, Rudy promete ajudá-lo e promete fazer tudo o que puder. No dia seguinte, eles começam a partir e os pais de Roxy lhe dão presentes dizendo que a filha deles está segura e eles iniciam sua jornada. Eles encontram monstros em seu caminho e Ares usa a espada que lhes foi dada para derrotá-los, e Rudy diz a ela que ela poderia tê-los deixado cuidar disso. Eles começam a comer e Rudy vê que precisa comer carne de vaca. Eles continuam sua jornada no dia seguinte e ele vê que a segurança em um portão que planejam entrar está muito rígida. E eles começam a se perguntar como Rudyard vai passar pelo portão e Rudy tem um plano. Rudy imediatamente encontra uma maneira de carregá-lo e eles passam pelos portões, e veem como a cidade é bonita. Rudy vê que haverá uma guilda de aventureiros e percebe que também precisarão ganhar algum dinheiro. Eles se dirigem à guilda de aventureiros e Rudy faz um teste para ver se reconheceriam Rudyard, e começam a rir dele, significando que seu disfarce funcionou. Eles então se inscrevem na guilda dos aventureiros e ele vê que não podem conseguir trabalhos porque não atingiram o nível desejado. Eles imediatamente saem da guilda e Ares começa a se perguntar por que ele não aceitou nenhum trabalho, já que ela está ansiosa para matar um dragão. Eles continuam a vagar pela cidade e Rudy decide que eles vão descansar e ele vai a uma pousada e pega um quarto para eles. De repente, alguns novos monstros que vieram para se juntar à guilda tentam falar com Ares, mas ela rasga as roupas dadas por Rudy e bate em um dos homens. Rudy imediatamente a impede e cura Kurt. Rudy então vai para o seu quarto e adormece. Ele imediatamente vê o Deus Homem novamente, e o Deus diz a ele para resgatar um gatinho, pois isso resolverá todas as suas preocupações. Rudy imediatamente acorda e vê que Ares está acordada e percebe que ela está preocupada com como voltará para casa, e ele vai confortá-la. Mais tarde, no dia seguinte, eles partiram para encontrar o gatinho e com a ajuda de Rudyard conseguiram encontrar uma caverna. Eles entram na caverna e veem que o gato é enorme, e Rudy vê que tudo na Terra dos Demônios é enorme. De repente, os que capturaram os animais chegam, e Rudy e Ares trabalham em equipe para aprisioná-los. Rudy então tenta fazer uma pergunta, e eles imediatamente chutam Rudy. Rudy fica com raiva e decapita um deles, e Rudy fica chocado e pergunta por que ele o matou. Rudy o avisa para não matar novamente e pede que se juntem a eles para que poupem suas vidas. Rudyard fica surpreso com a oferta e pergunta por que ele gostaria de se juntar aos vilões, e ele responde que tem um plano para subir de ranking. Rudyard diz que não pode trabalhar com vilões, e Ares começa a convencê-lo do contrário, mas Rudy pede para ela parar de falar. No dia seguinte, Rudy diz a eles que deveriam completar uma tarefa e divulgar o nome do grupo para fazê-lo parecer bom. Roxy chega à vila de Rudy e ouve que ele está desaparecido, então vai conferir a lista de mortos e vê que ele não está lá também, e ela fica feliz. Ela vê algumas pessoas falando sobre Paul e pergunta se elas conhecem Paul e começa a conversar com elas. Enquanto isso, Rudy recebe outra tarefa e é solicitado para matar um monstro misterioso, e Ares fica animada e Rudy vê que não terão que se preocupar com dinheiro por um tempo se o trabalho for concluído. Rudy vê que o trabalho é oferecido 3 vezes pela guilda, e eles começam a falar sobre o que farão ao ver que os outros aventureiros não querem que eles recebam o prêmio. Rudy então decide seguir os outros aventureiros e ajudá-los apenas quando as coisas ficarem muito perigosas. Ele imediatamente vê que os aventureiros estão com problemas e avisa Rudyard para não ajudar, pois as coisas ainda não estão desesperadoras. Rudy vê que seu plano de resgatá-los no último minuto não funcionou, já que um dos membros deles está morto pelo ataque da aranha e da anaconda. Rudyard então pergunta a Rudy por que ele foi parado, pois ele o teria salvado, e eles começam a discutir. Kurt apressa-se para detê-los enquanto Rudy começa a se sentir mal por ter tomado uma decisão errada.
Eles seguem os aventureiros até que eles vão embora e continuam sua própria jornada. De repente, ouvem um barulho e rapidamente se apressam até a cena para ver o que está acontecendo, e veem que é uma cobra-pau rosa e começam a se perguntar o que ela está procurando nesse tipo de floresta. Rudy então decide que eles devem parar o monstro, e Ares percebe que sua espada não pode afetar a cobra enquanto começam a lutar contra o monstro para salvar o aventureiro. Eles derrotam a cobra com sucesso e Rudy percebe que chegaram tarde demais para salvar o aventureiro. No caminho de volta da cidade, eles se encontram com outro aventureiro que detectou que eles têm trocado de trabalhos para ganhar mais dinheiro e aumentar suas classificações. Ele imediatamente exige metade do que eles ganham todo mês se quiserem que ele fique quieto para que suas licenças não sejam retiradas. Rudy começa a pensar no que pode fazer, mas Rudyard imediatamente lava a tintura de seu cabelo e revela sua verdadeira identidade. Ele então o avisa para não revogar suas licenças, pois eles estarão saindo da cidade. Rudyard o larga imediatamente e, por causa dos soldados na cidade, sai rapidamente da cidade. Rudy vai imediatamente se desculpar com ele, pois estava mais focado em ganhar dinheiro do que em Rudyard, e ele o perdoa. Na manhã seguinte, Richard raspa a cabeça e eles começam a se perguntar o que ele fez com o cabelo. Ele lhes diz que seu cabelo assusta as pessoas, e é por isso que ele o cortou. Rudy vê isso como uma boa ideia e imediatamente inicia sua primeira reunião oficial. Um ano depois, Ares completa 13 anos e Rudy a leva ao oceano. Mas ao chegar lá, Ares fica surpresa e animada. Ela também experimenta a água e diz a Rudy que é salgada. Foi isso que ela disse. Então, ela diz a ele que vai nadar na água. E Rudy pergunta como ela vai fazer isso, já que não tem maiô. Ares responde a Rudy que não precisa de um maiô, mas quando Ares começa a tirar a roupa, Rudyard diz a Ares que não é aconselhável ela nadar no oceano. Rudy e o resto encontram um homem que pergunta se eles são chamados de Dead End, mas Rudy fica desconfiado e olha para trás como se tivesse visto alguém que conhece. Depois de perguntar ao homem se ele pode conseguir uma passagem para o destino que procuram, o homem responde que isso custaria a quantia de 2.000 moedas de minério verde, e Rudy fica chocado ao ouvir isso. Enquanto comem, Rudy realiza uma reunião com Ares e Rudyard enquanto discutem sobre dinheiro. Então, Ares pergunta a Rudy se eles vão deixar Rudyard para trás por causa do dinheiro, mas Rudy diz a ela que não vão deixá-lo. Rudyard pede desculpas a Rudy, e Ares imediatamente diz a Rudy que tentaria pensar no que podem fazer, e Rudy diz a eles que todos devem pensar em uma solução e relatar no dia seguinte. Naquela noite, Rudy começa a pensar no que fazer e como sair daquela situação. Mas ao adormecer, ele começa a sonhar e, em seu sonho, tem uma conversa com Deus e o Deus lhe diz para comprar comida de um vendedor de comida e caminhar pelo beco dos fundos, pois há uma surpresa esperando por ele na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Rudyard e Ares vão treinar enquanto Ares tenta derrotar Rudyard. Mas no final do treino, ela fica empolgada ao conseguir acertar Rudyard de uma vez. Rudy vai fazer o que o Deus lhe havia dito, então ele vê uma mulher com cabelo colorido e imediatamente se lembra de Roxy, e começa a se perguntar o que Roxy está fazendo. Rudy chega ao beco e vê um mendigo pedindo comida e também reclamando de não conseguir comer depois de reencarnar, então ele diz para si mesmo que deve ser a surpresa de que o Deus estava falando. Rudy dá comida à mendiga. Depois de comer a comida agressivamente, a mendiga pula e se revela. Então, Rudy vê que ela é uma demônia. Em seguida, ela se apresenta imediatamente como Kishirika e acrescenta que é a grande imperatriz do mundo dos demônios. Rudy se inclina para Krishika e ela fica feliz e dá a ele um olho de demônio em troca de sua lealdade. Mas ao chegar até eles, Rudy explica a Rudra e Ariste sobre seu encontro com Krishika. No dia seguinte, Rudy pratica sua esgrima com Ares usando seu novo olho demoníaco. E ele consegue derrotar Ares, mas no final da luta, ela fica zangada por ele ser bom em tudo. Após o duelo, Rudy diz a si mesmo que deveria ser capaz de derrotar Rudyard com seu novo olho demoníaco. Poucos momentos depois, ele acaba sendo severamente derrotado por Rudyard. Naquela noite, Rudy começa a pensar no que está fazendo, e diz a si mesmo que não deveria estar se fortalecendo, já que deveria levar Ares para casa. Então, Rudy decide ir vender seu cajado para conseguir dinheiro para transportá-los até o destino. Rudyard de repente para Rudy, e ele tenta mentir, mas Rudyard o pega e agradece por ajudá-lo, pois ele é cobrado demais por ser um Superd. Então ele também diz a Rudy que o ajudaria, e depois de terem a discussão, um homem de repente vem ao encontro deles e Rudy reconhece o homem como a pessoa que ele ajudou no dia anterior.
O homem se apresenta como Galus Cleaner. Depois ele lhes diz que queria agradecer a Rudy por tê-lo ajudado. Elinalise senta-se em um bar cheio de homens junto com Talhan e Roxy. Então ela começa a admirar os homens. E Roxy a lembra que não é por essa razão que estão no lugar. Depois, ela vai encontrar alguns homens e lhes faz perguntas. Mas Roxy começa a olhá-la. E ela tenta mostrar um pouco de pele, assim como Elinalise. Roxy conversa com Talhan e Elinalise sobre Paul e também pergunta como ele era quando estavam no mesmo grupo, e eles dizem a ela que ele era um patife. Os três voltam para o quarto e começam a discutir sobre o novo grupo que aprenderam sobre eles. Eles também falam sobre como o grupo pode ser por causa do nome deles e da descrição dada a eles. Antes de ir para a cama, Roxy revisa seus planos com Talhan e Elinalise, dizendo que eles estão procurando a família de Paul. Então Elinalise diz a ela que Zenith estaria bem, já que é uma aventureira aposentada de nível S, e Roxy também acrescenta que Rudy não seria difícil de encontrar, pois sempre se destacaria. Ela então lhes diz que precisam encontrar Lilia e Aisha. Na manhã seguinte, espiando as pessoas que são o suposto beco sem saída, Roxy fica com medo do Supert e imediatamente corre de volta para a pousada pela sua vida. Então ela vê Elinalise se exercitando com 5 homens. No dia seguinte, eles todos se mudam para outra cidade, enquanto Elinalise explica a Roxy como precisava se exercitar com 5 homens. Galus concorda em transportar Rudyard em troca de um pequeno favor. Mas enquanto no barco com Eris, Rudy começa a pensar em coisas sujas em sua mente se estivesse sozinho com Eris, mas é interrompido quando Eris fica enjoada e começa a vomitar. Quando chegam ao destino, Rudy diz a Eris que precisa ir buscar Rudyard, mas Rudy explica a Eris como se controlou em relação aos seus pensamentos sujos antes de sair. Ao chegar onde Rudyard está, ele informa Rudy sobre as crianças feras que os homens haviam capturado e como eles precisam salvá-las. Rudy concorda e Rudyard se revela, então começa a matar os guardas enquanto Rudy vai salvar as 5 crianças feras. Quando eles saem, uma das meninas diz a Rudy que não salvaram a besta sagrada que foi capturada com elas. E Rudy se oferece para ir resgatar a besta. Mas ao chegar lá, Rudy solta o cachorro e começa a sentir o pelo do cachorro. Então outro homem-besta vem e usa seu poder para fazer com que Rudy não consiga mover as partes do corpo, incluindo a boca. O homem-besta então leva Rudy e o cachorro, que é dito ser uma besta sagrada, de volta à aldeia deles, então ele diz a Rudy que ele não sabe que tipo de punição o aguarda de volta na aldeia, e Rudy começa a dizer a si mesmo que é inocente. Rudy é levado para uma prisão onde recebe comida, mas começa a zombar de si mesmo ao recontar todos os atributos da prisão de maneira positiva. Uma senhora vem se encontrar com Rudy na prisão, e ao vê-la, ele imediatamente diz que é inocente, mas a senhora o insulta e joga água fria no rosto dele. Rudy começa a pensar no que fazer, pois o deixaram nu, com seus bolos de arroz e salsicha expostos. Rudy fica na prisão e começa a contar o número de dias que passou lá, mas também diz a si mesmo que Rudyard e Eris viriam buscá-lo e mais tarde começa a pensar que algo pode ter acontecido com eles, já que estão demorando mais do que ele esperava, mas consola-se dizendo que eles viriam buscá-lo, pois ele precisa ser paciente. Poucos dias depois, um homem é trazido para a prisão de Rudy, e o homem fica chocado ao ver Rudy nu, e Rudy o recebe e diz para não desrespeitá-lo, pois ele está na prisão há mais tempo do que ele. Rudy também pergunta ao homem o que ele fez, e o homem lhe disse que foi pego trapaceando, por isso foi levado para a prisão. Mas quando Rudy diz ao homem que foi preso por abraçar um cachorro, o homem imediatamente lhe diz que as pessoas estão falando sobre ele na cidade, pois ele é famoso pelo crime que cometeu. O homem se apresenta como Gizzy, e Rudy pergunta se ele viu uma garota ruiva e um homem careca procurando por ele, e Gizzy lhe diz que não viu ninguém. Enquanto estão na prisão, Rudy e Gizzy começam a sentir cheiro de fumaça, e quando verificam, veem que o lugar todo está em chamas. Então Rudy usa seus poderes para criar uma chave, destranca a prisão e eles fogem. Mas quando chegam à cidade, percebem que alguns homens estão os atacando e também capturando suas jovens meninas. Rudy diz a Guys que os ajudaria para que lhe devessem um favor também. Rudy usa seus poderes para fazer chover e apagar todo o fogo, e quando o Homem-Fera que o capturou o vê, diz-lhe que conversarão depois. Rudy e o Homem-Fera prosseguem para salvar suas crianças fera, mas Rudy vê Galas, e ele pergunta a Rudy se ele está do lado do povo fera. Rudy diz a Galas que usou ele e os membros de sua equipe para chegar ao povo fera. Galos também pergunta a Rudy se ele se juntaria a eles, mas ele recusa educadamente, e Galos pega uma das mulheres besta como refém, mas o Homem-Besta imediatamente o ataca, e Galos usa sua espada para rasgar a pele do Homem-Besta no peito. Enquanto Galos arrasta a mulher besta para seu navio, o cão besta sagrado imediatamente ataca Galos. Rudy começa a lutar com Galos.
e ele usa toda a sua força para derrotá-lo. E após derrotá-lo, Rude desmaia, mas quando acorda, vê Ares e muitas pessoas à sua frente. Ele pergunta a eles onde está, e eles dizem que ele está na casa do chefe, então Ares fica animada ao dizer a Rude que ele derrotou um santo do norte. De repente, o homem besta chamado Dis e a mulher besta que havia levado Rude como prisioneiro começam a implorar a ele, pedindo para que lhes dê qualquer punição. Rude e Ares começam a discutir sobre como vão se gabar para as pessoas de casa sobre suas aventuras. Enquanto isso, Soros, que é o avô de Ares, é destituído de seu cargo como senhor de Fido, e também é condenado à execução imediata, mas antes de morrer, deseja felicidade para sua neta. Enquanto na aldeia das feras, Rude observa Ares tomando banho com outras duas garotas fera, enquanto imagina um momento de cultivo com elas. Gaius o pega e o ameaça, mas Rude imediatamente pede desculpas. Rude passa mais tempo brincando com seu cachorro sagrado, enquanto Ares brinca e ensina Minitona e Terracena um novo idioma, e Rude se orgulha dela como sua professora. Gizzy nota um anel no dedo de Ares, e ela diz que foi dado a ela por Gislan. Então Rude e Ares perguntam se eles conheciam Gislan. Gizzy então diz a eles que Gislan se afastou de sua responsabilidade para com seu povo, e Ares fica triste enquanto corre para encontrar Gizzy, que saiu da sala após contar-lhes como Gislan é. Ares começa a contar a Gizzy como ela respeita Gislan, que é sua professora e mestre. Rude consola Ares e conta a Dis como Gislan é respeitado na cidade deles. Mais tarde naquela noite, Ares começa a olhar para o anel que Gislan lhe deu. Então Tona Antaresina vem encontrá-la para contar como Gislan foi incrível. Mas enquanto Ares conta a história de como Gislan a treinou, e os dois ouvem a história, Tona diz a Ares que Gislan é a irmã mais nova de Gai. Enquanto as três garotas saem, elas não sabem que os rapazes estiveram ouvindo a conversa delas o tempo todo. Rude observa enquanto Ares treina Tona na aula de espada, e Dis vem encontrá-lo e diz a ele que Tona não o escuta sempre que ele lhe diz para praticar com a espada. Ele também pergunta a Rude se Gislan é realmente o mestre de Ares, e ele diz que é verdade, já que Gislan é um rei da espada. Então Rude continua a contar a Dis tudo o que Gislan tentou fazer e aprender, e acrescenta que ela mudou. Ares está almoçando com Terracina e Tona, mas ela diz a elas que em breve partirá, pois a estação das chuvas logo acabará, e Tona diz para ela não ir. Enquanto isso, Rude brinca com o cão besta sagrado e a mulher besta diz-lhe que ele está ficando excitado com o cão, então ele diz que não está. Tarazena vem ao encontro deles e diz-lhes que Tona e Ares estão brigando. Ao chegarem lá, eles separam as duas, e Tarazena lhes diz que Tona começou a briga porque não quer que Ares vá embora da... Naquela noite, Teresina diz a Tona para pedir desculpas a Iris, mas ela se recusa, e Jais entra para dizer a elas que Rude e seu grupo estão partindo no dia seguinte. Ele também conta a história de como Ghislaine era quando jovem e o que a levou a se mudar da cidade deles. Gaius conta às crianças como está arrependido por não ter ajudado a irmã. Em seguida, pergunta a Tona se ela quer acabar com o mesmo arrependimento, e ela imediatamente vai se desculpar com Aris. Ares mostra a Teresina e Tona duas bonecas, e todas riem enquanto Ares aceita o pedido de desculpas de Tona. Na manhã seguinte, Tona e Teresina abraçam Ares enquanto todas choram, e o chefe agradece a Rude pelo que ele fez por eles. E ele também diz a Rudyard que ouviria suas histórias outra hora, então Rude começa a se perguntar por que eles se tornaram próximos. Giz então diz a Ares que eles deveriam ter um duelo antes de irem, para que ele veja o que Ghislaine lhe ensinou. Eles começam o duelo, e em pouco tempo... O duelo termina. Giz derrota Ares e Rude fica surpreso, pois não entende como o duelo terminou. Rude e sua equipe partem enquanto todos se despedem do povo das bestas, e Ares diz a Rude que eles devem voltar para saudar o povo das bestas. Então Giz de repente corre atrás da carruagem deles e diz a Rude que quer se juntar a eles na jornada para Milis. No caminho, Giz conta a eles a história dos 7 grandes poderes, que inclui o deus dragão, considerado o mais poderoso, e Ares fica animada, mas Rudyard compartilha seu sonho de se tornar um dos 7 grandes poderes quando era mais jovem, e Rude começa a pensar em quanto problema teriam se enfrentassem alguém que nem mesmo Rudyard pode derrotar. Após alguns meses de viagem, eles chegam a Milis, e Gizzy se despede deles, e Hugred o aconselha a ficar longe de problemas. Ao chegarem na pousada, Rude convoca uma reunião de emergência e diz a eles que devem estar felizes, pois faz 1 ano e alguns meses que foram teleportados para o continente dos demônios, e finalmente conseguiram chegar a um território humano. Rude então mostra para eles uma figura de Hugr que ele está fazendo, pois todos querem melhorar a reputação dos Super, e ele também sugere uma ideia que todos concordam em fazer.
Rudy declara o dia seguinte como um dia de folga para eles, para que ele possa fazer a figura em grandes quantidades e também escrever uma carta para sua família, pois estariam preocupados com ele. Ares também diz a Rudy que ela iria caçar goblins no dia seguinte, e Rudy fica preocupado, mas ele sinaliza para Rudyard que ele deve cuidar de Ares. No dia seguinte, Rudy fica travado ao tentar escrever uma carta para Paul, mas ele diz a si mesmo que não sabe o que escrever para ele. Então, de repente, vê uma pessoa sendo sequestrada, mas quando tenta ignorar, lembra-se das regras da equipe. Rudy segue os homens para um prédio abandonado e, enquanto ele se esconde, vê de repente a roupa íntima de uma mulher e imediatamente grita. Então o homem percebe que há alguém ali. Rudy usa o Jru na cabeça e grita para os homens soltarem a pessoa que sequestraram, mas os homens chamam reforços, desesperados para ser isekai'd. Rudy imediatamente usa seu poder para derrubá-los. O reforço chega e eles começam a atacar Rudy, mas ele desvia imediatamente do ataque. Quando o líder da gangue entra, Rudy diz a si mesmo que sente como se conhecesse o homem, mas o homem o ataca. Querendo se provar o maior na sala, ele revida os ataques e uma batalha começa. Quando o homem usa seu Tuskushuku, usou sua espada para cortar a cueca de seu rosto. Ele se vira e vê que o homem o chama pelo apelido. O homem larga a espada e, quando Rudy verifica, percebe que o homem é Paul, seu pai. Rudy senta-se com seu pai em um bar e, quando seu pai pergunta como ele tem estado, ele explica todas as aventuras que teve com Ares e Rudyard. Paul impede Rudy de explicar mais e pergunta por que ele não verificou outras vítimas do incidente que aconteceu, mas Rudy não tem uma resposta para o que Paul lhe pergunta, mas ele diz ao seu pai que não pensou nisso, pois tinha muito para lidar por conta própria também. Rudy e seu pai começam a falar sobre mulheres e Rudy começa a insultar seu pai sobre como ele é capaz de flertar e ser infiel, já que não está mais com a família, então Paul imediatamente dá um soco no rosto de Rudy. Então Rudy usa sua magia para derrubar Paul e começa a socá-lo. Uma menina entra e Rudy imediatamente a reconhece como Norn, que é sua irmã. Então ele pergunta se ela o reconhece, mas ela grita com ele por intimidar seu pai. Rudy decide ir embora e Paul lhe diz que, no entanto, na vila foram teleportados e ele também tinha formado uma equipe de busca e resgate para trazer todos de volta, já que alguns deles estavam incapazes. Rudy fica triste ao perceber que pensava que todos estavam bem em casa e volta para a pousada e começa a pensar no que seu pai lhe disse. Então ele diz a si mesmo que falaria com seu pai e que eles resolveriam suas diferenças. Ares e Rudyard voltam. Quando Ares está prestes a contar a Rudy sobre sua experiência, ela percebe que ele está triste, e quando ele conta por que está triste, Ares tenta sair para lidar com Paul, mas Rudyard a impede e diz para ela confortar Rudy. Ares volta para encontrar Rudy e o abraça, dizendo que tudo vai ficar bem porque ela está com ele. Então, Rudy agradece a ela pelo gesto para com ele. Paul começa a pensar em como sobreviveu sozinho com Norn. Em seguida, ele se senta no bar enquanto bebe e pensa sobre o que aconteceu. Então Giz entra e eles trocam cumprimentos. Em seguida, Giz diz a Paul para segui-lo ao guild no dia seguinte, pois tem certeza de que ele encontraria alguém. Interessante, Giz pergunta a Paul o que há de errado com ele, e quando Paul conta a história, Giz diz que ele está esperando demais de seu filho de 11 anos só porque ele tem talentos. Giz explica a Paul que seu filho tentou, pois tinha muito com que lidar, porque não é uma tarefa fácil ir para o continente dos demônios. Em seguida, ele também diz a Paul que é do continente dos demônios e sabe como o ambiente é duro e rude. Giz também acrescenta que Paul é patético, pois é um bêbado, e nenhum filho gostaria de ver o pai como um bêbado. Mas ele aconselha Paul a ficar feliz por ver seu filho, porque ambos estão vivos e bem. Antes de ir embora, Giz diz a Paul que ele deve celebrar seu filho e refletir sobre o que ele lhe disse quando estivesse sóbrio. Naquela noite, Paul vai ao quarto de Norn e começa a se lembrar de como Rudy reagiu quando ele tocou suas bochechas pela primeira vez. Depois, ele também é assombrado pelo pensamento de ver Rudy sem partes do corpo e imediatamente vai lavar o rosto enquanto diz a si mesmo que talvez esteja fazendo a coisa errada. Na manhã seguinte, Paul vai visitar Rudy em sua estalagem, mas ao chegar lá, Ares o impede e diz que ele fez algo com Rudy. Então Rudyard leva Ares e diz que eles precisam deixar os dois sozinhos por um tempo. Paul e Rudy se sentam e, após alguns minutos replicando a sensação de um cemitério, começam a conversar. Paul também informa Rudy que ele veio se desculpar e Rudy também pede desculpas por não ter recebido a carta. Paul então pergunta a Rudy o que ele faria a seguir e ele diz que escoltaria Ares de volta para Fito e procuraria sua mãe, Lilia, e Aisha depois. Paul diz a Rudy que não há ninguém em Fito após o incidente que aconteceu. Então Rudy fica surpreso. O dono da pousada, que estava assistindo tudo, ofereceu bebidas de graça e sussurra para Rudy que ele deveria pelo menos olhar para o rosto de seu pai. Quando Rudy olha para o rosto de seu pai, ele se lembra da mesma situação que tinha acontecido com ele em sua vida passada. Então ele decide dar uma segunda chance a seu pai.
Rudy diz a Paul que tem uma sugestão que eles deveriam fingir como se nunca tivessem brigado. Rudy instrui Paul a ajoelhar-se e estender os braços. Então ele salta para seus braços e diz o quanto sentiu saudades dele. Então Paul fica emocionado e diz a ele que também sentiu saudades. E de repente Paul começa a chorar enquanto grita Rudy, que ele não encontraria ninguém como ele achava que estava morto. Rudy e seu pai começam a falar sobre como Rudy foi concebido. E Ares entra na sala e acusa Rudy de estar sentado com seu pai após ele ter o tratado mal. Mas Rudy explica a ela que eles fizeram as pazes, pois todos cometem erros às vezes. A equipe faz uma reunião, e Rudy diz a eles que Paul lhe deu algum dinheiro e um mapa. Então ele diz a Ares que sua terra natal desapareceu e que seu pai e avô estão desaparecidos, incluindo Ghislaine. Então Ares diz a ele que estava preparada para ouvir isso dele. Rudy também lhes diz que está deixando Miles no dia seguinte, e Ruigerd lhe diz que talvez não veja seu pai novamente, e ele diz a Ruigerd que precisa encontrar o resto de sua família. No dia seguinte, Rudy e sua equipe se preparam para partir, e quando Paul pede a None para se despedir do irmão, ela se recusa, e Ruigerd vai encontrá-la e diz para valorizar os irmãos. Após se despedirem, Rudy e sua equipe partiram para deixar Miles. Durante a jornada, a equipe Dead End encontra vários guerreiros que desafiam Ruigerd para um duelo, e Ruigerd os derrota. E eles dão a ele uma figura do Super Ruigerd. Enquanto no barco que os leva ao destino, Ares fica enjoada e chama Rudy para ajudá-la, pois se sente fraca. Mas Rudy também fica enjoado e pergunta a Ruigerd, que está calmo, por que ele está tão relaxado. Ruigerd diz que não entende por que eles estão se sentindo mal. Então, Rudy diz que está feliz por terem chegado ao destino, que é o continente central. Rudy começa a pensar nos planos que tem, já que eles não sabem se os membros da sua família ainda estão vivos, mas ele está seguro de que Roxy está no reino de Sharon e que poderá vê-la novamente. Enquanto isso, Roxy conversa com seu velho amigo, Nokopara, que lhe diz que Blaze está morto e também a elogia por ser madura, pois percebeu que sua aura mudou. Roxy então pergunta a Nokopara se ele ainda está intimidando os fracos e ele diz que parou desde que foi queimado por uma equipe chamada Dead End. Então Roxy fica inquieta e Nokopara pergunta se ela já foi visitar seus pais desde então. Roxy fica calma e diz que não foi vê-los. Então Nokops começa a aconselhar Roxy a ver seus pais para que não se arrependa depois. Roxy decide visitar seus pais, e quando chega à aldeia deles, começam a se lembrar de como foi isolada por sua incapacidade de se comunicar usando telepatia. Duas mulheres veem Roxy e começam a conversar, e ela diz a elas que não pode entender o que estão dizendo. Depois, após caminhar por um tempo, ela vê algumas crianças brincando, e quando uma delas se machuca, Roxy o cura e imediatamente vai embora quando vê a mãe chegando. Roxy chega em sua casa e sua mãe e seu pai vêm cumprimentá-la e dizem que têm ouvido boatos sobre ela. Depois dizem que ela pode ficar com eles. Os pais de Roxy começam a conversar usando telepatia, mas Roxy percebe isso e diz-lhes que está indo embora. Sua mãe imediatamente vai ao seu encontro e implora para que fique, mas ela diz-lhes que tem uma viagem urgente para embarcar. A mãe de Roxy diz a ela que deveria voltar para casa uma vez a cada 20 anos, e Roxy responde que talvez não volte para casa nos próximos 50 anos. A mãe de Roxy começa a chorar e pede desculpas a Roxy, dizendo que havia prometido a si mesma não chorar se a visse, mas não consegue segurar por mais tempo. Então, Roxy começa a se lembrar de como descobriu que era uma excluída, já que ninguém falava com ela. Roxy começa a chorar, abraça seus pais e pede desculpas por ir embora sem avisá-los. Na manhã seguinte, Roxy acorda e cumprimenta seus pais. Em seguida, após o café da manhã, ela diz aos seus pais que precisa ir procurar seu aprendiz, que admira muito ela, e seu pai lhe conta como Rudy veio com Ares e Ruigerd para seu Ans. Isso faz com que Roxy desmaie. Mais tarde naquela noite, Roxy deixa sua aldeia e enquanto volta para encontrar Elinalise e Talhand, ela encontra Elinalise se exercitando e usa seu poder de quebrar gelo para dispersar o Hurun. Então, as três partem para o continente dos demônios, onde eles esperam encontrar Zenith, Oulilia e Aishia. Enquanto dorme no barco, Rudy sonha e o deus lhe dá uma dica de como ele vai se reconectar com Lilia e Aishia. Ao chegar ao reino de Shirone, Rudy lhes diz que recebeu informações de que Lilia e Aishia estão no reino, e ele também implora a Ares e Ruigerd que o ajudem a ver se conseguem obter informações sobre qualquer membro de sua família. Naquele dia, Rudy parte para procurar onde o deus lhe mostrou em seu sonho e depois de caminhar por um tempo, ele começa a sentir que alguém está no seu encalço e se esconde em um beco e usa sua magia para bloquear a estrada. Ele começa a ouvir a voz de uma menina, e quando usa sua magia para limpar o bloqueio que fez anteriormente, vê uma menina sendo arrastada por alguns guardas, assim como o deus lhe mostrou em seu sonho. Rudy percebe que a menina é Aishia, sua irmã mais nova, e também descobre que os guardas querem levar a carta que ela tem nas mãos.
Rude ajuda Aisha e a leva para a sua pousada, onde ela se apresenta e ele também esconde sua identidade dela, assim como Deus lhe havia dito. Rude pergunta a Aisha se ela tem outros familiares que possa pedir ajuda, já que o guarda recolheu a carta que ela pretendia enviar ao pai. Aisha lhe diz que não tem ninguém, pois não pode contar com o irmão mais velho porque descobriu que ele é um pervertido. Naquela noite, Aisha adormece e Rude explica para Aerys e Rudyard que eles devem chamá-lo de mestre dos canis na frente de Aisha, pois precisa esconder sua identidade dela. Na manhã seguinte, uma mulher vem bater na porta de Rude e se apresenta como Ginger York, e diz a Rude que Roxy o chamou. Então, Rude volta para dentro e começa a se vestir, animado porque seu mestre o chamou. Rudyard lhe diz para ter cuidado e Rude segue Ginger York até o palácio. Ao chegar no local, o bastão e a bolsa de Rude são retirados dele, e ele diz a si mesmo que só precisa se concentrar em encontrar Roxy. Rude é levado para uma sala e vê um homem e Lilia, que está amarrada. Então Rude de repente cai em um buraco e percebe que sua magia foi restringida. Foi nesse momento que ele soube que tinha ferrado tudo. O homem se apresenta como Pax, que é o 7º príncipe de Chirone, reino. Então o homem conta ao Rude como ele vai usá-lo como isca para atrair Roxy, para que ele possa usá-la como sua escrava sexual. Rude começa a se perguntar o que vai fazer e imediatamente percebe que seguiu a ordem do deus exatamente como ele lhe dissera no sonho, e de repente lhe ocorre que o deus pode tê-lo enganado. Enquanto Rude permanece em seu quarto confinado, um homem que se apresenta como Príncipe Zanoba, que é o 3º príncipe do reino de Chirone, vem se encontrar com Rude e mostra a ele a figura de Rudyard que foi encontrada em sua bolsa. O homem pergunta se ele é o artista da figura, e Rude mente dizendo que a comprou. Zanoba tira outra figura e Rude imediatamente reconhece a figura como a que ele tinha feito para Roxy. Então Zanoba começa a traçar o contorno na figura. Rude conta algumas coisas sobre a figura para Zanoba, e ele imediatamente pergunta a Rude se ele é o artista que fez a figura, e Rude diz a ele que sim, é ele. Zanoba então começa a implorar a Rude que quer ser seu aluno. Então Rude diz a ele que ele tem que procurar como ajudá-lo a tirar a barreira do confinamento. Enquanto isso, um grupo de soldados vai encontrar Aerys e Rudyard, sendo os melhores que são, para implorar que os ajudem, pois Pax fez suas famílias reféns para forçá-los a fazer qualquer coisa que ele queira. Rudyard concorda em ajudá-los e diz a Aerys para ficar com Aisha enquanto ele vai libertar os reféns. Enquanto Rudyard vai salvar os reféns, Aerys leva Aisha para o palácio, e Aisha começa a contar a Aerys sobre o 3º príncipe, que dizem ser uma criança abençoada nascida com superpoderes especiais. Zanoba, por outro lado, vai pegar Pax para que ele liberte Rude. E enquanto Zanoba segura Pax pelo pescoço, Aerys e Aisha veem isso, e Aisha diz a Aerys que Zanoba é o homem de quem ela estava falando. Então, Aerys e Aisha correm imediatamente para o palácio. Zanoba pega Pax, que grita de dor e diz a Pax para libertar Rude. E Pax começa a ficar teimoso ao dizer a Ginger York para lutar contra seu irmão, ou então ela não veria mais sua família. Ao mesmo tempo, Aerys e Aisha chegam à prisão. E Aerys diz a Ginger York que a família dela está segura, pois Rudyard, que é um super gentil, foi salvar. Zanoba continua puxando o pescoço de Pax, enquanto lhe diz que iria arrancar sua cabeça do pescoço, e Pax diz a Zanoba que soltaria Reed, e Zanoba imediatamente gira o braço para trás e o derruba no chão. No caminho de volta à jornada, Lilia agradece Rude e entrega a ele seu relicário de Roxy. E Rude imediatamente vai encontrar Aisha, e depois de falar com ela para poder esclarecer sua impressão errada de ele dá a ela uma faixa para a testa, e enquanto vão encontrar Paul, ela se despede de Rude e pede desculpas por chamá-lo de pervertido. Pax e Zanoba foram culpados por tudo o que aconteceu e foram enviados para estudar no exterior. Enquanto o grupo caminha pelas montanhas, eles se acomodam para acampar à noite, e então Rudyard e Aerys começam a praticar. E depois que terminam o duelo, Rude lhes dá toalhas para limpar o suor, e Rudyard diz a Aerys que ela pode se chamar de guerreira, pois já tem a força de uma guerreira. Aerys fica animada e diz a Rude para socá-la, mas ele acaba socando seus enormes canhões. Isso causa uma explosão. Na manhã seguinte, o grupo parte e, enquanto falam sobre dragões vermelhos, entram em uma parte da estrada coberta de neve. Rudyard e Aerys param de andar e Rude pergunta a eles por que pararam, mas eles não respondem. Rude então vê duas pessoas vindo em sua direção e enquanto as pessoas passam por ele, Rude se pergunta quem são. E Rudyard imediatamente diz a Rude e Aerys que eles não devem se mover, mas o homem e a garota param e o homem pergunta se ele acabou de ouvir a voz de Rudyard. Rude responde a ele e pergunta ao homem se ele já ouviu falar do desastre de Fito, mas o homem diz que não sabe sobre isso. O homem se apresenta como Orsted e Rude também diz seu nome. Então o homem de repente pergunta a Rude se ele já ouviu falar do deus homem.
E quando Rude lhe diz que sempre viu o Deus Homem em seu sonho, Orsted imediatamente avança para Rude, mas Ruigerd o salva. Orsted e Ruigerd começam a lutar. Com Ruigerd fora, Orsted então ataca Rude, mas Eris interfere. Orsted imediatamente a afasta e ela se machuca gravemente. Orsted começa a bater em Rude e o fere, mas quando Rude tenta usar seu feitiço mais poderoso, Orsted resiste aos poderes com os próprios poderes e diz a Rude para dar uma mensagem ao Deus Homem que Orsted, o Deus Dragão, iria matá-lo. Então ele também coloca as mãos no peito de Rude, e isso faz com que Rude desmaie. Orsted sai com a dama que o seguiu, enquanto Eris se arrastava no chão e consegue chegar onde Rude está. Mas Rude começa a dizer a si mesmo que não pode morrer novamente, mas ele cai na inconsciência. Enquanto em seu sonho, Rude conversa com o Deus Homem e ele explica tudo para ele. Então ele pergunta ao Deus Homem quem é Orsted e o Deus Homem diz que Orsted é o Deus Dragão, a pessoa mais forte do mundo. E ele também é uma criança amaldiçoada que tem uma maldição impedindo-o de usar seus verdadeiros poderes. O quê? O que diabos? Rude repreende o Deus Homem, mas ele diz a Rude que ele não está morto ainda, e Rude acorda para ver Eris que começa a chorar porque estava preocupada com ele. Então ele pergunta como ainda está vivo, e Eris diz a ele que Orsted lançou um feitiço de cura nele após ouvir a mulher que o seguiu. Eris também acrescenta que Ruigerd ficará bem, pois ele está apenas inconsciente. Rude tem um mau sonho e quando acorda, vê Ruigerd desperto e pergunta a Rude sobre o Homem-Deus e o dragão escondido. Então Rude diz a ele que obteve informações do Homem-Deus sobre a maldição do Súperde. Rude acrescenta que Ruigerd pode retirar a maldição se continuar a fazer o bem. Rude e a equipe chegam à sua cidade natal e Rude visita sua antiga casa onde começa a sentir nostalgia por sua família. Depois de olhar ao redor, Ruigerd anuncia para as crianças que ele vai voltar para procurar seu povo e todos ficam tristes. Então, ele se despede e Eris e Rude ficam emocionados enquanto ele os deixa. Eris e Rude continuam sua jornada e quando chegam a outra aldeia, Eris vê Ghislaine e imediatamente chama por ela e vai ao seu encontro. Rude o segue e eles encontram Ghislaine e o mordomo deles. Ghislaine fica animada ao ver os dois, e Eris imediatamente pergunta ao mordomo quem está morto entre os membros de sua família, e ele responde que os pais dela estão mortos e que seu avô foi executado por ser responsável pelo desastre de teletransporte. Rude fica bravo, e Eris diz para ele se acalmar enquanto permanece forte com as notícias que ouviu. O mordomo então diz a Eris que Lord Philemon Grat, um senhor não tão poderoso com um bigode estranho, deseja tê-la como concubina, e Ghislaine imediatamente grita com o mordomo que ele deve pensar em Eris. Eris diz a todos para a deixarem sozinha, pois quer ficar sozinha, então todos a deixam. Rude sai e vê Ghislaine em frente a algumas listas, e quando pergunta, ela diz que é a lista de pessoas que não foram encontradas ou foram encontradas mortas. Ele diz a ela que sua mãe não foi encontrada. Ele também se lembra de Sylph, e ao verificar, não viu o nome dela entre a lista de pessoas desaparecidas. Quando Ghislaine lhe diz para verificar na lista das pessoas mortas, ele percebe que o nome dela não está lá e agradece às suas estrelas por ela estar viva. Mais tarde naquela noite, Eris vai ao encontro de Rude no quarto e ela lhe diz que quer que eles durmam juntos. Rude fica com medo, mas ela imediatamente pula em cima dele e lhe conta uma coisa indecente que sua mãe lhe ensinou. Rude toma a iniciativa e eles se exercitam enquanto ele pensa nas aventuras juntos. Na manhã seguinte, Rude fica animado e, quando vai verificar Eris, percebe que ela se foi, mas vê que agora são um casal. Rude de repente vê o cabelo de Eris e uma carta dizendo que ela teve que partir, pois eles não combinam adequadamente. Então ele imediatamente vai encontrar o mordomo, que lhe diz que Eris havia seguido Ghislaine em uma jornada que ela ordenou que ele não contasse a Rude. Rude fica triste e começa a pensar que Eris o abandonou. Rude começa a pensar em como estava sozinho em sua vida passada, e o mordomo vem encontrá-lo para pedir ajuda, pois eles não têm água e estão perto de passar fome. Rude diz ao mordomo para deixá-lo em paz, mas o mordomo diz a ele para ir embora, já que ele não ajuda em nada para. Eris e Ghislaine, por outro lado, continuam sua jornada, e Eris explica a Ghislaine que não estava com medo de perder Rude antes, pois pensava que ele não morreria. E como ele é o único membro próximo de sua família, ela decidiu ficar mais forte para voltar e protegê-lo porque o ama. Rude encontra alguns homens que ele salvou de alguns monstros e diz aos homens que ele é um super, mas eles não ficam com medo. E ele lembra como Rude lhe disse que as pessoas o aceitariam pelo que ele é se ele fizesse boas ações. Enquanto isso,
Roxy está em um bar onde bebe, e quando acorda na manhã seguinte, vê o dono do bar tentando vender um demônio, só porque o demônio não pode pagar pelas bebidas que tomou na noite anterior. Roxy paga pelo demônio e o demônio se apresenta como Kishirika, que é a imperatriz do mundo demoníaco. Ela diz a Roxy para pedir um desejo, pois pode dar a ela um olho demoníaco. Sendo uma tonta sem noção, Roxy diz a ela que só precisa saber o paradeiro de algumas pessoas. Roxy pergunta sobre Paul e sua família. Então Kishirika responde que Paul se reuniu com suas 2 filhas e Lilia. Mas quando ela verifica onde Zenith está, ela diz a Roxy que não consegue ver muito bem, mas sabe a localização exata. Roxy pergunta sobre Rudy, e Kishirika diz a ela que Rudy está no continente central e está em uma tenda parecendo desanimado. Então ela diz a Roxy a localização exata de Zenith, e Roxy agradece enquanto sai. Roxy contata ao Randy e Elinalise o que aprendeu com o demônio e eles decidem procurar Zenith, enquanto Roxy diz a Elinalise que tem certeza de que Rudy sairia da depressão em breve. Rudy começa a pensar em como era em sua vida passada e começa a se comparar e diz a si mesmo que é a mesma pessoa. Mas quando se lembra das memórias que compartilhou com Zenith, sua mãe, levanta-se da cama e diz a si mesmo que precisa procurá-la. Enquanto estão em uma carruagem para o continente do norte, uma mulher e uma menina sentam-se em frente a Rudy, e a mulher nota o quão deprimido Rudy parece. Então, ela lhe diz que ele tem suspirado muito, e também lhe pergunta o que há de errado, e Rudy a ignora. A mulher então diz a ele que ele é uma criança e que o lugar para onde ele está indo é perigoso, mas Rudy diz a ela que não precisa responder às suas perguntas. Então, a menina, que teria mais ou menos a idade de Rudy, diz a Rudy que a mulher, chamada Susan, está apenas tentando ser amigável. Quando a menina começa a gritar com Rudy, ele começa a se perguntar por que a menina está agindo tanto como Eris. Rudy responde que está procurando sua mãe desaparecida no continente norte e Suzanne pergunta como ele a encontraria, já que o norte é um lugar grande. Rudy responde a ela e diz que iria procurar um jeito. Então Suzanne se oferece para contar a ele sobre as estradas no continente, já que ela as conhece bem. E Rudy diz que está ouvindo enquanto ela lhe fala sobre as continente. Na manhã seguinte, Rudy vai a uma pousada e paga por um quarto por um mês. Ele também decide ir à Guilda dos Aventureiros para poder dissolver seu grupo. Enquanto estava lá, ele decide aceitar um trabalho e diz à senhora que trabalharia sozinho. Então Rudy começa a sentir dor no coração e imediatamente coloca a mão na bolsa para se curar. Suzanne vem ao encontro de Rudy e diz que o ouviu, já que deduziu que ele está procurando por sua mãe e que precisaria de dinheiro. Ela diz a ele que pode se juntar ao grupo deles, mas Rudy recusa. Suzanne senta-se à mesa com alguns homens enquanto tenta convencer Rudy a se juntar ao grupo. Depois de um tempo ele concorda e Suzanne começa a persuadir Cira enquanto ela olha para Rudy com desprezo, mas Rudy diz a si mesmo que sabe que ela tem pena dele. Na manhã seguinte, Rudy espera por seu novo grupo, e quando eles chegam, Suzanne apresenta Rudy ao resto do grupo. E Rudy lhes diz que é um mago que pode lançar feitiços sem encantamentos. O grupo fica chocado, e quando Suzanne tenta sacudir Rudy, ele a ignora. Todos partiram para sua aventura, mas no caminho, os outros 3 homens do grupo se apresentam a Rudy. E quando chega a vez de Cira dizer a ele sua especialidade, ela o trata com frieza, e Suzanne a repreende, dizendo que ela pode estar na posição de Rudy algum dia. Enquanto acampavam naquela noite, o grupo se reúne para discutir sua estratégia. E quando Rudy pergunta se ele poderia mudar a posição que lhe foi dada, Cira imediatamente diz para ele ficar em seu lugar, pois ele não é membro do grupo deles. Mas isso faz Rudy pensar que Cira é igual a Eris. Ao amanhecer, quando o grupo planeja atacar, todos vão e atacam os ursos e de repente percebem que há alguns ursos pardos negros, e todos começam a lutar contra os ursos, pois não podem fugir porque já estão cercados pelos ursos. Rudy fica de pé enquanto o grupo luta contra os ursos e começa a se sentir inquieto ao ficar motivado. E enquanto os membros do grupo se cansam, Rudy vai derrotar os ursos por conta própria e com apenas um aceno de seu cajado, ele consegue criar um grande plasma de fogo, e imediatamente ele o direciona para os ursos. Todo o grupo vem agradecer a Rudy por salvá-los, incluindo Cira, e quando retornam à cidade, eles pegam a lã das feras e Timothy anuncia ao povo que celebrariam a vitória. E Suzanne também acrescenta que eles têm que celebrar Rudy. Naquela noite, Rudy vai para o seu quarto e começa a chorar ao pensar no que aconteceu com ele. Depois, começa a se repreender por pensar que perdeu tudo o que tem. Então, ele pega o cabelo de Eris que ela havia deixado para trás e ele a queima. Então, diz a si mesmo que não deve decepcionar algumas pessoas em sua vida. E também promete trabalhar duro e fazer o que precisa ser feito. Depois de alguns meses na cidade, Rudy começa a se sentir melhor e também ganha uma boa reputação, tornando-se popular entre as pessoas que o conhecem como Pantanal, que é seu novo apelido.
Rudy continua a aceitar alguns trabalhos, e esses trabalhos o ajudam a construir bons relacionamentos com as pessoas e também o fazem se sentir muito mais confortável, pois ele superou sua depressão. No caminho de casa, Rudy vê Cira, e ela diz a ele que o grupo deles, conhecido como a Flecha Contrária, está planejando aceitar um trabalho, e ela quer perguntar se ele gostaria de se juntar a eles. Então Rudy começa a pensar que, se continuar se juntando a um grupo em missões, não seria bom para seus planos, mas aceita mesmo assim. E quando Susan e o restante do grupo chegam, ele diz a ele que adoraria acompanhá-los. Todos entram em uma caverna e, enquanto exploram a caverna, Rudy fica fascinado, pois nunca tinha visto uma caverna assim antes. Então Suzanne instrui-os a não passar além de uma estátua na caverna. E quando Rudy olha para a estátua, parece a estátua de Kashirika. Então eles continuam a caminhar pela caverna, mas Rudy de repente usa seus olhos demoníacos e percebe que Sarah está prestes a cair. Então ele a segura imediatamente. Mas ela o empurra e ele pede desculpas por ter segurado o melão dela por engano. Eles iniciam sua missão de pegar algumas faíscas e de repente são atacados por alguns monstros. E enquanto todos começam a lutar contra os monstros, outro grupo vem e os ajuda. Após derrotar os monstros, Timothy tenta agradecer ao líder do outro grupo por ajudá-los, mas o líder imediatamente lhe dá um soco no rosto. E quando Suzanne reclama, o líder do grupo então lhes diz que o trabalho que estão fazendo é o trabalho deles, que eles haviam reivindicado mais cedo naquele dia, mas logo todos percebem que a localização do outro grupo estava ligada à própria localização deles. As duas equipes resolvem seu mal-entendido e todos pedem desculpas por seus erros. E o líder da outra equipe lhes diz que só vão poder reivindicar um dos monstros como seu. Toda a equipe decide voltar para o Guilda para comemorar. Rudy concorda e, enquanto estão comemorando no Guilda, o líder do grupo que eles conheceram antes vem se encontrar com eles e começa a insultar Timothy por ser gentil e passivo, e também insulta Rudy por ser irritante para ele. E Rudy imediatamente lhe diz que ficaria fora do seu caminho. Mas enquanto Conrad leva o líder embora, Sarah ajuda Rudy a limpar a roupa, pois o líder do grupo havia derramado vinho nele. Mais tarde, Rudy está sentado na guilda e de repente vê Suzanne, Patrice e Timothy quando eles entram. Então, quando ele vai ao encontro deles para perguntar o que está errado, Suzanne lhe diz que Mimir está morto e que eles perderam Sarah, pois ela se separou deles devido à nevasca que está acontecendo. Rudy volta para o seu quarto e arruma sua bagagem enquanto sai para encontrar Sarah, pois diz a si mesmo que eles poderiam ter se tornado amigos. Ele enfrenta a tempestade de neve no caminho, e quando chega à floresta, vê os vestígios de Mimir e também vê o brinco de Sarah. Então ele vê de repente um grande ataque e desvia. De longe, Rudy vê Sarah amarrada a uma grande árvore. E ele imediatamente a resgata e foge com ela para uma caverna. E quando eles chegar lá, ela fica bem. E ele começa a curá-la, então ela fica incomodada. E ele pergunta se ela está bem ao ouvir as notícias do que havia acontecido dela. Festa. Ele também diz a ela que Mimir está morto, então eles dois decidem ir para casa. E Sarah agradece a Rudy por salvá-la. E quando chegam à cidade, Suzanne e o resto da festa ficam felizes e agradecem a Rudy por ajudá-los. Mas ele diz a eles que está tudo bem, pois eles também o ajudaram. Naquela noite, Rudy vai para o seu quarto e fica animado, dizendo a si mesmo que precisa de uma pausa, o que é a razão pela qual ele teria uma boa noite de sono. Rudy continua a passar tempo com a equipe Counter Arrow, e também percebe que, depois do que aconteceu, Sarah se aproxima mais dele, e uma noite, enquanto o grupo está bebendo junto, Rudy e Sarah começam a discutir habilidades, e Sarah conta a ele como adquiriu suas habilidades. Então ele também conta a ela sobre Roxy, sua mestre, mas percebe que esses assuntos deixam Sarah de mau humor. Sarah então muda de assunto e pergunta a Rudy se ele a acompanharia para comprar uma nova faca, pois a antiga está ruim. Rudy aceita e de repente pensa que Sarah o convidou para um encontro. No dia seguinte, Rudy e Sarah se encontram, e ele começa a admirar sua beleza em trajes formais. Eles vão ao mercado comprar uma faca para ela, mas se divertem no caminho enquanto comem e riem juntos. Isso, à noite, Rudy e Sarah começam a beber na guilda, e Sarah lhe diz que sempre está bebendo muito quando está com ele, e conclui que é porque sempre se sente segura perto dele. Ela então diz a ele que deveriam ir a outro lugar, e quando Rudy sugere que vão a outra taverna, ela diz que gostaria de ir para o quarto dele. E quando chegam ao quarto dele, ele a deixa confortável e ela se senta na cama dele. Então, ela diz a ele que está em dívida por ele ter salvo sua vida. Então decidiu se entregar a ele. Rudy a beija e ela tira a roupa. Ambos tentam continuar, mas Rudy percebe que, ao ver como o corpo de Sarah é lindo, sua salsicha não está subindo. Então Sarah fica desapontada e diz a ele que só queria se entregar a ele porque estava em dívida com ele. Então ele não deve ter ideias. Rudy fica triste e vai beber até ficar bêbado. E Sol, que é o líder do outro grupo, que o insultou por ser tão legal, veio até ele e Rudy o espanca enquanto diz tudo o que o está incomodando.
Sol fica com pena de Rudy após ouvir sobre sua vida amorosa e diz que irá ajudá-lo. Então Sol leva Rudy a um bordel. Eu só queria agradecer, onde uma mulher é dada a ele. Rudy bebe e quando chega a hora de eles se entenderem, a mulher chamada Elise vai encontrá-lo e, após muitas tentativas, ela não consegue deixá-lo no clima. Eles dois voltam pra fora e quando Rudy conta a Soldati o que aconteceu, todos começam a se perguntar o que Rudy pode fazer. Depois de ficar bêbado, Rudy segue Soldati enquanto eles vão pra casa e começam a discutir o assunto enquanto Soldati lhe dá conselhos sobre como lidar com os problemas em relação a ele. Então Rudy começa a falar mal de Sarah e ele não sabe que ela está atrás dele com Suzanne. Sarah vai se encontrar com Rudy e dá um tapa nele, então diz pra ele nunca mais vê-la. Em seguida, Suzanne também diz a Rudy que ele fez algo ruim. Rudy fica devastado e começa a chorar. Então o soldado sugere que ele se junte a eles na próxima aventura e ele concorda. Um ano se passou e Rudy ajuda a equipe de Sol e todos vão a uma floresta. E ele usa sua magia para avisá-los sobre o perigo à frente. Mas enquanto a equipe está lutando contra um grupo de ursos, eles de repente percebem um dragão que estava perseguindo os ursos. Mas quando o dragão tenta atacar os homens, Rudy intervém e usa seus poderes mágicos contra o dragão. De volta à cidade, as pessoas ouvem sobre o feito de Rudy com a equipe de Sol e começam a falar sobre isso. Dias depois, Rudy se senta na guilda e de repente uma senhora entra, e quando ela se aproxima de Rudy, os homens na guilda começam a se perguntar se ela é sua mulher. Elinalise então se apresenta a ele e diz que é membro de um grupo que ela formou com Roxy. Rudy fica surpreso e Elinalise começa a avaliá-lo, pois não sabe que ele é viril. Então, ela também começa a lamber os lábios enquanto o admira. Ela imediatamente se lembra do que Roxy tinha lhes dito sobre Rudy ser seu melhor aluno quando está prestes a beijá-lo. Rudy, que estava tentando concordar, de repente percebe que Elinalise parou. Então ela lhe diz onde está sua mãe, e ela também acrescenta que ela se tornou uma aventureira despreocupada em Begarit. Rudy fica animado com a notícia e relaxa quando Elinalise lhe diz que Roxy também está procurando pelos membros da família dele, e que ela está mais próxima de onde sua mãe está do que ele. Depois de alguns dias juntos, Rudy percebe o tipo de pessoa que Elinalise é, pois ela é liberal com os homens e dorme com diferentes homens. Ele fica de saco cheio, pois está sempre ouvindo os sons felizes dela do seu quarto, então ele conclui que ela é uma descarada peça de merda. Rudy também pega Elinalise com Sol e ele pede desculpas a ela por ter levado sua mulher, mas ele diz a Sol que ela não é sua mulher. Então, Rudy observa enquanto Elinalise se comporta com Sol como com todos os homens que ela conheceu. Rudy recebe uma carta e Elinalise, que trouxe a carta, também a lê. E Rudy descobre que foi chamado para ser um estudante especial na Universidade de Magia de Ronelli. E Elinalise fica animada ao ler a carta. No dia seguinte, Rudy mostra a carta a Conrad e pede mais detalhes sobre a escola, já que ouviu que Conrad também foi para a escola. Então Conrad lhe diz que pode aprender muito se for para a escola. Elinalise então vem encontrar Conrad e diz a ele que seria uma boa ideia ir para a escola. Então Rudy começa a pensar em como ele queria trabalhar para poder pagar a mensalidade de Sylph para que ambos pudessem ir à universidade. Naquela noite Rudy drama e tem uma conversa com o homem, Rizan. O deus diz a ele que deveria ir para a universidade e investigar o que levou ao desastre de teletransporte em Fidal, pois isso o ajudaria a ficar junto com sua família, e no processo ele seria curado de sua disfunção erétil. Ele o avisa para não ir a Begarit procurar sua mãe ou irá se arrepender. Rudy decide ir para a escola e no dia seguinte ele agradece a Sol e seus homens enquanto se dirige ao reino de Ronelli com Elinalise. Ao chegar a Ronelli, Rudy pergunta a Elinalise se ela também quer se inscrever e ela lhe diz que sim, pois gosta de garotos da idade dele. Então Rudy diz a si mesmo que não há culpa, já que ela lhe contou que sua maldição a mataria se ela não se deitasse regularmente com homens. Rudy e Elinalise vão ver o diretor e ao chegar lá, o diretor diz a Rudy que ele tem que fazer um pequeno teste contra outro estudante que também não usa encantamentos. O teste começa em breve, falando em japonês. Rudy derrota o garoto chamado Fitz, mas Rudy começa a se sentir mal por manchar a reputação de Fitz. Então ele diz a Fitz que vai compensar isso mais tarde. A escola realiza uma reunião onde a líder do conselho estudantil, Princesa Ariel, os aborda, e Rudy percebe que Fitz também está entre o conselho estudantil. Rudy vai para a sua aula com o seu novo uniforme e ao chegar lá, de repente ouve alguém gritando e vindo em sua direção. E quando ele verifica, vê que é o príncipe Zanoba do reino de Ushirin.
Depois ele conhece seus colegas de classe e percebe que uma garota chamada Laia é filha de Guy e que Cliff conheceu Ares na... Rudy decide ir à biblioteca para começar sua investigação sobre sua disfunção erétil e o desastre de teletransporte. E depois de pegar alguns livros, Rudy encontra Fitz e pede desculpas a ele. Então Rudy conta a ele sobre sua investigação sobre o desastre de teletransporte sozinho. E Fitz diz para ele verificar um livro específico se quiser informações sobre isso. Durante o almoço, Rudy se senta com Zanoba e ele diz a Rudy para não se dirigir a ele de forma tão formal. Então um garoto vem encontrar Rudy e quando se apresenta, Rudy percebe que ele é Luke Greed, que é definitivamente um de seus primos. Zanoba explica a Rudy que Luke e Fitz são servos de Ariel, já que Luke é um cavaleiro e Fitz é um mago, mas depois do almoço com Zanoba. No caminho de volta para o dormitório, Rudy de repente vê um material branco voando, e quando o agarra, percebe que são calcinhas de uma garota, mas uma garota olhando para ele por trás grita de repente que ele é um rouba-calcinhas. Ladrão. Em pouco tempo, todas as garotas se reúnem, e a chefe do dormitório feminino, Golier, diz a Rudy que ele desafiou as regras, pois passou intencionalmente pelo dormitório feminino, mas Rudy tenta se defender, e elas não o escutam. Fitz imediatamente vem ao encontro deles e diz a Golier que havia deixado cair as calcinhas por engano, e Rudy deve tê-las pegado. Então, após algumas persuasões, Goliath liberta Rudy e Fitz cuida dele enquanto o cura. Então Rudy diz a si mesmo que respeitaria Fitz e o chamaria de Senhor. Rudy define um cronograma para si mesmo e adiciona tudo o que quer fazer no cronograma que estabelece. Depois ele começa a tomar café da manhã e almoçar com Zanoba. Enquanto na biblioteca, Rudy senta-se com Fitz e eles começam a falar sobre o desastre de teletransporte, enquanto Fitz também conta a Rudy que ele também perdeu seu mestre no desastre. Fitz pergunta a Rudy se ele pode ajudar na investigação e Rudy aceita. Então, os dois rapazes caminham até o dormitório e começam a conversar. Mas Rudy começa a se perguntar por que Fitz é tão misterioso, já que às vezes ele não consegue entender suas palavras ou ações. Rudy também se pergunta por que seu coração sempre bate rápido toda vez que Fitz ri. Rudy ignora sua gentileza e continua sua conversa com Fitz, que também lhe diz que dorme no dormitório das meninas porque é a princesa Ariel. Guarda-costas. Poucos dias depois, Zanoba começa a implorar para Rudy ensiná-lo a fazer figuras, e após muita insistência, Rudy aceita e eles começam o treinamento. Após algumas semanas de tentativa, Zanoba fica arrasado ao dizer para si mesmo que não tem talento porque não consegue fazer figuras. Então Rudy sugere uma ideia de que deveriam esculpir, mas Zanoba também não consegue, pois quebra e destrói qualquer objeto delicado em suas mãos. Rudy continua investigando com Fitz e ele conta a Fitz sobre Zanoba enquanto mostra como usa sua magia para fazer as miniaturas. E Fitz sugere que Rudy consiga um escravo para ajudar Zanoba, e Rudy agradece Fitz pela ideia. Rudy então diz para Fitz que iria no mês seguinte ao mercado de escravos para conseguir um para Zanoba, e Fitz diz que estaria livre. E Rudy imediatamente pede para Fitz acompanhá-los e ele concorda. No mês seguinte, os três rapazes partem para ir ao mercado e Rudy primeiro apresenta Fitz a Zanoba e diz a ele para respeitar Fitz, já que a saída é a ideia dele. Eles chegam ao mercado e todos concordam que um escravo anão infantil seria aceitável. E quando dizem ao responsável sua preferência, são levados à jaula de uma menininha. E enquanto conversam com a menina, Rudy percebe que ela está em desespero e ela lhe diz que não quer morrer. Rudy compra a menina anã escrava, que tem 6 anos de idade, e eles vão a um restaurante para conseguir comida para ela. E quando Rudy pergunta seu nome, ela não dá uma boa resposta, e Fitz lhe diz que crianças anãs não recebem nomes até fazerem 7 anos. Todos decidem nomear a menina eles mesmos, e quando Rudy pergunta a Zanoba, ele sugere que a chamem de Julius, como o nome de seu irmão bebê, que ele esmagou até a morte quando não sabia o quão forte era. Mas Rudy diz a Zanoba que Julius é um nome para meninos, e Rudy sugere que a chamem de Juliette. Mas quando ele diz isso à menina, ela diz Julie, e eles concordam. Rudy e Zanoba começam a treinar Julie, e enquanto Rush a ensina línguas e magia, ela fica com Zanoba, e o plano de fazer figuras continua. Fitz começa a correr pela universidade como sua rotina diária, e Fitz vê isso como um hobby, porque ele também usa para mapear as ruas. Ele vai para sua aula, e vê que Ariel está pronta para aprender, e ele tem que agradecer a Rudy por isso. Eles então saem em direção à escola, à boutique, por uma rua estreita, e Ariel não acredita em como ele descobriu o atalho para o boutique. Ele começa a ouvir Luke e vê que ele é da mesma família de Rudy. Mais tarde naquela noite, ele percebe que Rudy tem sido a única pessoa em sua mente, e ele começa a se perguntar o que deveriam ser um para o outro, e percebe que tem sentimentos por ele. Rudy então percebe que já faz um mês desde que Julie chegou, e vê que ela está aprendendo rápido depois de um mês de ensino. E ele vê que Zanoba também está cuidando bem dela, como sua pequena discípula.
Mais tarde, Rudy vê que Zanoba está conversando com Julie sobre a estátua de Rudyard e ele de repente pede a estátua de Roxy. E Zanoba começa a... pânico. Rudy fica muito irritado com ele e ele imediatamente começa a contar sobre as garotas de Doldia e como foi desafiado no primeiro ano, o que levou à destruição da estátua. Rudy então diz a ele que deveria ter sido informado sobre isso antes, e ele vê que não teria piedade delas pelo que fizeram, e decide lidar com elas. Ele se aproxima das meninas e começa a desafiá-las. Uma das meninas imediatamente ataca-o, mas ele usa as mãos para acertar o rosto dela e chuta-a para o chão. Ele pisa nos melões dela, nocauteia-a e usa a vantagem para dar uma espiada no portão de enchente dela. Então ele vê que Zanoba está fugindo da outra menina e usa seus poderes para derrubá-la. Ele amarra as garotas e quando elas acordam, ele começa a pensar que pode superar seu problema de ereção tocando nas garotas, mas percebe que não está excitado. Então, ele lhes diz que é uma figura de sua deusa, e elas ficam maravilhadas e começam a culpar uma a outra, vendo que ele guardou as calcinhas da Roxy. Elas começam a implorar por perdão e Rudy insiste que elas consertem, mesmo que ele possa consertar sozinho. Ele então vai contar a Fitz sobre isso, e ele diz que não fez nada sexual com elas, mas que estão apenas trancadas. Ele então pergunta a Fitz o que pode fazer para se vingar delas, e eles têm uma ideia. Eles voltam para o quarto dele, e ele vê que elas se molharam, e ele usa seus poderes para secar as calcinhas delas depois de lavar. Então, Fitz desenha um círculo na boca e no rosto deles, e diz que tornará isso permanente se não o usarem por um dia. As garotas se desculpam e saem do edifício, e Fitz começa a perguntar sobre a caixa que ele guardou em seu quarto. Rudy imediatamente o impede, já que ele ficará muito chocado e diz a Fitz para olhar qualquer outra coisa em seu quarto. Ele vê que Fitz coloca os óculos, e Rudy começa a se perguntar o que aconteceria se ele os tirasse. Fitz imediatamente pergunta a ele se quer que seja removido, e depois diz que não pode ser possível, pois ele está proibido de mostrar o rosto. Rudy suspeita que ele seja uma garota, mas fica confuso com os óculos, então Fitz sai da sala. Rudy e as garotas Doldia começam a fazer barulho na aula, e Cliff imediatamente fica bravo, e diz a eles para irem para casa, se estão na escola para brincar. Rudy imediatamente pede desculpas e diz a Linha para se sentar. Rudy sai da sala de aula e vê que Cliff está sendo intimidado por 6 estudantes e ele vai afastá-los. Ele de repente começa a agir de forma estranha com Rudy, e Rudy começa a se perguntar se ele o odeia, mas percebe que não é nada demais. No dia seguinte, ele diz a Rudy que gosta de Elenalis e Rudy fica surpreso, e ele conta a Rudy que algumas pessoas têm espalhado rumores sobre ela dormir com pessoas por aí, e Rudy pensa consigo mesmo que eles não estavam mentindo. Ele imediatamente pede a Rudy para apresentá-lo a ela, já que ele a conhece. Rudy então vai pedir conselhos a Fitz sobre o assunto, e Fitz diz que também tem uma queda e ele começa a se perguntar quem é. Fitz diz a ele que deveria apresentá-los e deixar que eles resolvam o resto sozinhos, e Rudy vê que ele está certo. Rudy então os apresenta e Cliff diz a ela para considerar um relacionamento com ele, e ela fica imediatamente sem palavras, e puxa Rudy para perguntar quanto ele quer pagar. Rudy percebe que ela pensa que ele quer explorar seus colegas, e ela diz a ele que não pode ficar com um só parceiro, e ele a aconselha a rejeitá-lo e ser o mais sincera possível. Rudy os deixa para conversar. No dia seguinte, ele volta para a aula e vê que eles começaram um relacionamento. Ele fica surpreso e pergunta a ela sobre sua maldição, e ela lhe diz que se controlará por causa dele. Eles começam a se beijar, e Rudy vê que não está em posição de argumentar, pois percebe que precisa se curar primeiro para poder começar a beijar. Ele começa a se afastar, e vê que as garotas Doldia enviaram pessoas para desafiá-lo pela proposta de casamento, e Fitz começa a se perguntar por quê. Rudy sai e vê que todos foram derrotados por um rei demônio, e ele vê que o rei demônio imortal, Badgad, estava procurando por ele para desafiá-lo para um duelo. Eles começam a esperar e Rudy diz a ele que enviou alguém para buscar seu cajado e eles começam a conversar. Rudy menciona que lutou contra Orsted, o deus dragão, e conseguiu feri-lo. Badgad fica sério e desafia Rudy a tentar machucá-lo como fez com Orsted. Então Fitz retorna com seu cajado, Rudy junta sua magia tonto. Ele derruba Badgad com um golpe. Badgad ressuscita e declara Rudy o vencedor, e o acerta de volta, e seu rosto incha. Fitz o ajuda a se curar, e ele vai descansar. Ele então vê que o rei demônio Badgad se matriculou em sua escola na manhã seguinte. Fitz vê Rudy brincando com uma garota enquanto caminha no corredor, e começa a se perguntar se esse é o tipo de garota que ele gosta. Ariel começa a falar com ele sobre o que ela percebeu, e começa a lhe contar sobre tudo, e ela vê que ele não ficará feliz. E Ariel lhe diz que deixou o assunto de Rudy em suas mãos e diz a ele para fazer o que quiser,
seja usar seu nome verdadeiro ou usar o nome que Rudy o conhece. Rudy então vai à biblioteca para continuar estudando e se depara com uma confusão. E ele decide ir até Fitz para pedir ajuda. Fitz então recomenda alguém para ele, e ele decide ir encontrar a pessoa para buscar ajuda com o que precisa. Em seguida, Rudy vai ver a pessoa e descobre que é a garota mascarada que estava com Orsted. Recordações o atacam e ele foge. Ele desmaia e, quando acorda, vê que está sendo cuidado por Fitz. Em seguida, vê a pessoa mascarada ao seu lado e começa a entrar em pânico novamente. Fitz começa a se perguntar se eles já se conheceram antes e por que Rudy está em pânico. A garota mascarada pergunta a ele se ele conhece a língua que ela está mostrando para ele, que tem nomes japoneses. Ela imediatamente começa a falar em japonês e pergunta a ele se seu nome original é um dos que ela está mostrando. Rudy nega. Ela imediatamente remove a máscara e Rudy vê que já viu seu rosto antes em seu antigo mundo, quando ela quase foi atingida pelo Truck-kun. Ela começa a questioná-lo, e Rudy vê que ela é realmente do seu mundo, e ela lhe diz para trabalharem juntos para voltar ao mundo deles. Eles começam a falar em japonês sobre como ambos chegaram ao novo mundo em que estão, e Rudy lhe diz que não quer voltar para o seu antigo mundo. Eles começam a falar sobre muitas coisas, e Rudy começa a se perguntar por que Orsted está em guerra com o Deus Homem, e ela lhe diz que não sabe. Ela começa a lhes contar sobre no que acredita e como planeja voltar para o mundo deles. E Rudy olha ao redor e vê que ela está pesquisando livros de magia. Ela lhe diz que tem que pesquisar por conta própria, e que no mundo atual ninguém pode ajudá-la. Ela então decide fazer um acordo com ele, e diz a ele que precisa de seu mana